Queridos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Semana passada eu citei o professor Leclerc, esse irmão que está aqui conosco, que nós tínhamos passado aí grande parte da nossa noite de sábado e sexta trocando figurinhas escatológicas e memes escatológicos das redes sociais. E eu falei com vocês, não é algo incomum de acontecer no mundo cristão, sobretudo nos tempos que são tempos adversos, nos tempos em que as catástrofes, as guerras, os conflitos, terremotos e diversos eventos universais, digamos assim, começam a acontecer. Meu neto não cessa de me perguntar: vovô, será que viveremos a Terceira Guerra Mundial? Eu fiquei pensando, ele tem 11 anos de idade. Eu falei, quem falou para ele que já teve a Primeira e a Segunda? As crianças estão antenadas. E ontem, mais uma vez, ele falou comigo, se o Brasil entrar na Terceira Guerra, a gente está ferrado, né, vovô? Eu falei, olha, meu filho, se pensar do ponto de vista bélico, a gente está ferrado. Mas isso não se preocupa, não, porque nós devemos nos agarrar à única esperança e a única forma que é capaz de nos livrar de todo e qualquer mal da humanidade. Sejam os males da vida, do dia a dia, seja o fim de todas as coisas, segundo aquilo que a Bíblia relata e que, de alguma maneira, as pessoas têm isso no seu inconsciente, uma ideia de finitude de tudo. Seja crente ou não, grande parte das pessoas acreditam num evento final de todas as coisas. Eu falei para ele, só tem um jeito da gente estar bem diante desse momento, é estarmos em Cristo. O resto é descansarmos em paz. Sobre isso quero falar ainda nessa manhã. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o último capítulo dessa carta. Quero falar sobre esse mesmo tema. E, infelizmente, hoje, dadas as circunstâncias, minha mãe passou mal agora pela manhã. Na verdade, esses dias ela tem passado mal e hoje foi uma coisa um pouco mais grave. Aí, graças a Deus, ela está lá em casa melhor agora. Pensei que tivesse de levá-la ao hospital, mas eu não consegui fazer a arte que geralmente eu gosto de fazer, para a gente ter uma figura aqui. Mas contamos com a graça de Deus para que seja melhor sem ela do que com ela. 1 Tessalonicenses 5, verso 1. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite.
Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Vamos orar. Senhor, mais uma vez colocamos a nossa vida diante de Ti e pedimos em nome de Jesus que a Tua graça venha sobre nós, que o Senhor renove nossas forças, que o Senhor ilumine nosso coração, nossa alma, trazendo clareza sobre a Tua palavra. E a Tua palavra, sendo clara aos nossos corações, dissipe todo medo, todo engano, todo transtorno que este mundo, que as preocupações, que as incertezas podem querer causar em nosso coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui para a Fabiana e para o Felipe, que estão em casa. A Fabiana está nos últimos tempos de gestação. Beijinho, Fabiana. Beijinho, Felipe. Beijo para a Catarina, aquela menina doce, casal que faz parte de nossa igreja. Deus abençoe vocês grandemente. Vocês estão assistindo aí regularmente. Carol me lembrou disso hoje. Irmãos, como eu disse, todas as vezes que as coisas apertam, que as guerras surgem, que catástrofes acontecem, o mundo parece se preparar para um evento final mais catastrófico do que tudo. E o mundo cristão não é diferente. Sobretudo porque nós cristãos temos conhecimento da profecia, temos conhecimento das Escrituras, e aquilo que a Bíblia nos relata, que para nós é um princípio de fé irremovível, um fundamento da nossa fé, que é o retorno de Cristo. Todo crente subscreve as palavras do credo que dizem que Ele voltará assim como foi visto subir. Nós cremos nisso. Nós cremos que a vida, ministério, morte, ressurreição, ascensão de Jesus e o seu retorno para governo de todo o universo, glorificando a sua igreja, que há de reinar com Ele por toda a eternidade e viver com Ele por toda a eternidade, nós cremos que isso de fato acontecerá. Isso é uma realidade no coração do crente. Mas essa realidade se torna mais vívida em tempos em que as coisas apertam. Porque começa, se por um lado pode nos redespertar para uma realidade que às vezes fica adormecida no nosso coração, porque passado algum tempo a tendência nossa, inclusive como cristãos, é não vigiarmos, como Paulo vai dizer um pouco aqui dentro do texto, e nos embebedarmos, não estarmos sóbrios, vivendo como se a nossa vida tivesse como local fundamental e principal a estadia eterna neste lugar, o que não é, e que vez por outras circunstâncias como enfermidades, catástrofes ou crises pessoais ou universais nos relembram dessa realidade como crentes. Eu cheguei a brincar na semana passada que toda vez que a vida aperta para um crente, ele começa a dizer: Maranata, vem Senhor, Maranata. Mas quando o Pix cai na conta, ele diz para Deus: volta semana que vem, Senhor, porque eu tenho uma viagem. Ou quando o crente casa, né? Crente casa, eu acho que eu vou fazer isso ainda num casamento. Vou perguntar se na lua de mel, vocês estão prontos para a vinda do Senhor?
hoje, antes da consumação desse casamento, eu quero ver quem é crente de verdade casando na hora para dizer amém. Ele vai dizer amém, mas, Senhor, volta pelo menos umas 3 da manhã, que a gente já chegou em tal lugar, meia-noite. E quando essas coisas acontecem, removem uma certa poeira que às vezes fica sobre nós e sobre os cristãos maduros que estão vivendo e tocando a vida, mas sem se aperceber dessa realidade. Cristo está às portas para voltar, e às vezes a gente fica tão aficionado, tão preso, tão prisioneiro de coisas temporais e temporárias, de construção de nossos bens pessoais apenas, ou a experiência de lazer quase que interminável para quem pode, como se a vida se resumisse a isso, e às vezes a gente precisa desses momentos como cristãos para termos essa sacudida. Por outro lado, como dizia um professor meu, Robson Ribeiro, professor lá no seminário de Novo Testamento, ele dizia assim: o problema dos extremismos é que as pontas sempre apodrecem primeiro. Você pode ver que a banana sempre apodrece primeiro pelas pontas. Ele diz, se por um lado a gente tem cristãos maduros que se esquecem dessa realidade, por outro lado, esses tempos fazem também com que ressurjam todos aqueles espíritos de profecia, como eu disse na semana passada. Hoje em dia todo mundo é profeta, e o pior de tudo, você entra na rede social, você começa a ver, e aí eu tenho que citar o Leclerc aqui, porque a gente está compartilhando aí quase que todos os memes que existem nas redes sociais, um manda para o outro manda para um, e a gente fica trocando essas figurinhas de diversas religiões. Essa ideia escatológica final do fim dos tempos, será que agora nós vamos culminar com uma terceira guerra e vamos caminhar para o fim, algo que é esperado pelos cristãos, mas não é esperado por todo mundo, não é desejado por ninguém, enfim. E a gente vê adivinhos esotéricos, crentes esotéricos, crentes adivinhos, crentes... a gente começa a ver uma enxurrada dessas coisas na internet, e talvez... Se você for sóbrio, pensa comigo, imagine que você estivesse vivo como sendo um cristão na época da Primeira Guerra Mundial. Você certamente diria, chegamos ao Armagedon. É o Apocalipse, como diria o tio da minha esposa que já faleceu. É o Apocalipse, ele vivia dizendo isso. Ou na Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atômicas lançadas no Japão. Pronto, isso é o fim do mundo. O mundo vai acabar com a guerra nuclear. Depois, a Guerra Fria, década de final de 70, década de 80, Rússia e Estados Unidos, União Soviética antiga, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquele bloco maciço, pegando Europa e Ásia de países ali contra o Ocidente, e aquele medo o tempo inteiro. Quem era Gog e Magog? Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas está lá na Bíblia, e eles adoram esse nome quando as coisas começam a apertar, e volta Gog e Magog, Gog e Magog. Era a Rússia, é o Irã, agora é o Irã, mas já foi o Iraque. E essas coisas começam a vir. O ponto é, aonde isso nos ajuda? Se nos ajuda, aonde é verdade nisso? Mas a questão é, isso faz parte da natureza humana e isso faz parte da realidade do cristão. Todas as vezes que o tempo aperta, a gente torna a perguntar sobre os tempos do fim. Não foi diferente com os irmãos de Tessalônica, como Paulo escreve aqui no último capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Embora talvez o que tenha despertado no coração deles não sejam as mesmas questões que nos despertam hoje em dia, havia também essas dúvidas em seus corações. Eu falei isso na semana passada.
Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, é provavelmente a segunda carta que Paulo escreve. A primeira é Gálatas, talvez tenha sido escrito no final ou na metade da década de 40, entre os anos 45 e 49, e 1 Tessalonicenses teria sido mais ou menos escrita no ano 50, ou seja, aproximadamente 17 anos depois que Jesus havia sido assunto aos céus. A igreja já havia nascido. Nasceu num contexto conturbado lá em Tessalônica, mas era uma igreja que havia nascido e estava bem estabelecida. Paulo escreve a sua primeira carta, eu disse isso na semana passada, porque, dentre muitas coisas, havia uma preocupação dos tessalonicenses com aquilo que na teologia a gente chama de parousia, a volta de Cristo. Com a escatologia, melhor dizendo. Escatologia é uma palavra grega que fala sobre o fim das coisas. Eschaton significa isso, o final das coisas, o lixo. Então, escatologia é o fim das coisas. E a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela traz dois aspectos da escatologia. Quando a gente vai estudar teologia, a gente aprende. A escatologia individual e a escatologia geral. No capítulo 4, na semana passada, Paulo falou sobre a escatologia individual. A escatologia individual não fala do fim dos tempos, mas fala do fim do nosso tempo. A escatologia geral fala do fim dos tempos de forma coletiva. Na escatologia individual, fala-se da morte da pessoa para o seu encontro com Cristo. Na escatologia geral, fala-se da vinda de Cristo para a consumação dos tempos do fim e do juízo final. Nós vimos a escatologia individual na semana passada, o que acontece com a pessoa quando morre, com o crente quando morre, o não crente quando morre, o que a Bíblia fala sobre essas questões. Você pode também assistir no YouTube, se você quiser voltar esse vídeo lá da semana passada. Mas agora, no capítulo 5, a pergunta que Paulo está respondendo diz respeito à escatologia geral. Quando é que Jesus Cristo volta? E o que eu faço? É a pergunta nossa, talvez melhor, né? E o que eu tenho com isso? Porque se ele volta, e é certo que volta, como é que a gente deve aguardá-lo? E é isso que Paulo vai responder aqui. E que eu vou traçar e falar aqui rapidamente, fazer as aplicações para nós hoje, respondendo duas perguntas que esse texto procura responder. A primeira é: quando se dará a volta de Cristo? Quando é que Jesus volta? Teve um cara aí um dia desses que já falou que Jesus ia voltar uma determinada data. Ele era pastor de uma igreja. Jesus não voltou na data que ele havia falado que Jesus voltaria. Eu fiquei pensando nos membros daquela igreja. Você imagina que eu chegasse aqui hoje e dissesse para vocês assim: olha, irmãos, eu fiz uma cabala e eu fiz umas contas aí, e o negócio é o seguinte: pelos meus estudos, Jesus voltará no dia tal. E isso cairia num sábado. E eu diria para vocês: olha, a gente não se vê no domingo seguinte, tá bom? Tá bom. E Jesus não volta e no domingo seguinte a gente tem um culto aqui. Eu não ia aparecer. Nunca mais você ia me ver. Eu ia mudar de Itaipu. Eu ia embora. Teve gente que já fez isso. Porque a Bíblia diz que Jesus volta, mas quando isso se dará? Essa é a primeira questão que Paulo responde aqui. E a segunda aqui talvez seja mais importante em termos de aplicação para a nossa vida nessa manhã. Como é que nós devemos aguardar esse momento? Porque com relação ao restante, como vai ser, como não vai ser, o tempo que vai ser, eu e você não temos domínio sobre isso. O domínio que nós temos é como nós vamos nos portar
como devemos nos portar e aguardar esse momento que vem para nós como um misto de surpresa, imprevisibilidade, mas espera. Bom, então vamos lá ao primeiro aspecto. Quando se dará a volta de Cristo? O que Paulo fala sobre isso? Sobre a escatologia geral. Relembrando, essa é uma verdade teológica e bíblica que nós cremos. E é algo que só Deus pode te fazer crer. É algo que só Deus pode te levar, por meio de uma abertura dos olhos espirituais, a entender uma realidade que está para além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente toca. E digo para você que nem sempre é fácil, é difícil, porque um dia eu já estive com os olhos fechados para essa realidade. E chamaria de louco aqueles que defendiam isso. E se você achar que eu sou louco hoje, eu não vou ter problema nenhum com isso. Então, a primeira questão acerca de quando se dará a volta de Cristo, que Paulo coloca, é que esses tempos e épocas que são pertencentes a Deus acontecerão de forma imprevisível. Olha o que ele diz. Isso é importante, por quê? Porque no meio dessa enxurrada, eu não sei se isso é uma realidade sua, é uma realidade que a gente aqui, que é pastor, que é líder, a gente começa a ver acontecer. Uma realidade que meu neto de 11 anos começou a me perguntar, eu falei isso na semana passada, e eu falei, se meu neto de 11 anos está percebendo isso, outras pessoas também devem estar percebendo esses montes, essas profecias aos montes aí de todas as matrizes teológicas e religiosas. Quando Cristo vem, e aí você começa a viver aquela expectativa, é o Trump, o anticristo, é o Donald Trump, mas ele está pacificando tantas coisas. Ontem eu recebi uma mensagem do Leclerc, que alguém já disse que é o príncipe da Arábia Saudita. Eu não consegui nem ainda ver tudo, mas aí é o príncipe. Outros já disseram que é o Macron. Alguém já disse que é o Papa, que está lá embalsamado, vivo, sentado numa cadeira. Pelo que às vezes, infelizmente, tantas pessoas que estão aí do lado de fora dizem, esse povo é muito doido. Esse povo é muito doido. Mas isso não é comum a todos os crentes, não. Graças a Deus. Quando Cristo volta? A vinda de Cristo será imprevisível. Olha o que diz aí, versos 1, 2. Paulo diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Paulo está levando em consideração o conhecimento que os tessalonicenses já têm. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Essa expressão que ronda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, passando pelo sermão profético, Jesus cita ele, e Paulo também cita essa ideia do ladrão de noite. Hoje em dia, talvez se diga, ladrão não pega mais ninguém desprevenido à noite. Tem câmera, tem sensor de movimento, tem barreira eletrônica, tem uma série de coisas. Mas a gente sabe que, apesar de tudo e de toda a tecnologia, a noite continua sendo mais propícia para essas ações criminosas, né? Mas na época passada, ainda mais. O escuro era escuro, a noite era uma noite escura. Dificilmente nós tínhamos essa quantidade de iluminação, de claridade, de possibilidades que temos hoje. O que Paulo está dizendo é que qualquer um de nós pode entender. Quando é que o ladrão vem? Os especialistas em segurança pública que discutem porte de arma, é válido, não é e tal, os que são contrários ao porte de arma para uso civil, eles dizem que o problema maior
na abordagem que o criminoso espera o momento de distração. É o efeito surpresa que dá ao criminoso a sua vantagem. E aí tecem-se teses se é possível estar treinado e preparado o tempo inteiro e tal, para reagir a um cometimento de crime, a um assalto, a alguma coisa do gênero. Por conta de quê? Por conta de que o que acontece é o efeito surpresa. Quando é que o ladrão vem? Que horas ele chega? Em que momento ele aparece? Esse é o nosso grande drama. E Paulo diz, a vinda de Cristo é assim. É imprevisível. Será dessa forma. Jesus, no sermão profético em Mateus 24, ele diz, em dado momento para os seus discípulos, quando perguntam, mestre, quando se dará os tempos do fim? E lá pelas tantas Jesus diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim, olha aqui o que ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? E ele diz, porquanto, assim como nos dias que antecederam ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando é que Cristo vem? Não adianta traçar tempo, não adianta traçar época. E outra coisa, não adianta ficar angustiado com essas predições. Não adianta você andar atrás desse negócio. Você vai ficar doente, você vai ficar atormentado, você vai perceber que nesse mundo tem gente sóbria, tem crente sóbrio, tem crente louco. Você vai perceber que há espaço para inventarem todo tipo de predição e profecia. Mas o que Paulo diz é o seguinte, Tessalonicenses, sobre essas coisas não há necessidade que vos escreva, porque vocês estão inteirados de que o Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Bom, temos mães aqui, né? Quem aqui teve a bolsa rota em alguma circunstância esquisita? Quem aqui estava num shopping passeando, próximo daqueles dias de dar à luz, almoçando na casa da mãe, ou indo à praia, e de repente sente uma aguinha escorrer pelas pernas e a barriga começa a ficar dura? Temos uma doula aqui que deve ter experiências e mais experiências para nos contar, né, Juliana? Juliana é doula, está acostumada com isso. Receber talvez aí, qualquer hora do dia ou da noite, olha, desceu uma aguinha pela minha perna, olha, estourou minha bolsa. Ninguém sabe. A gente fica na expectativa. Eu tenho 3 filhos, né? E todos os 3, expectativas e circunstâncias completamente diferentes. Bárbara não quis sair. Bruno, mais velho, marcou que vinha
quando a bolsa da mãe estourou. 9 horas da manhã, numa praia no Leme, no Leblon. Bárbara, passaram-se as 40 semanas, a barriga ficava dura, já não tinha mais líquido amniótico ali quase, mas ela não queria nascer. Estava passando da hora. E o médico disse, tem que fazer uma cirurgia. Mateus quis nascer desde o 6º mês. Sempre apressado. E a Alessandra ficou deitada na cama do 6º ao 9º mês, levantando somente para ir ao banheiro, tomar banho, fazer as suas questões e comer quando podia. 3 meses. E ainda teve que tomar uma medicação para antecipar, em alguns dias, a maturação dos pulmões, para ele não ter, porque o risco de parto prematuro era muito grande. Mas todas as 3 foram surpresa para nós. Foram coisas assim. É o que Paulo diz. Cristo vem de forma repentina. Uma segunda verdade que ele fala é que isso, embora para os tessalonicenses não seja novidade, para os incrédulos será. Porque ele diz assim, o que é novidade para nós não é a vinda de Cristo. A novidade para nós é a imprevisibilidade. Mas ela é aguardada. Agora ele diz assim, quando andarem dizendo, verso 3, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá. Lhes sobrevirá. Paulo está dizendo acerca de quem? Dos tessalonicenses? Não, porque os tessalonicenses sabem muito bem e estão inteirados com precisão disso. Paulo provavelmente está fazendo menção daqueles que estavam atormentando os tessalonicenses acerca da vinda de Cristo, soltando boatos, falando mentiras e pessoas incrédulas. Ele está dizendo, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está prestes a dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Essa é a segunda verdade que Paulo fala. Embora para os cristãos, ele está falando para os cristãos de Tessalônica, não seja novidade, apenas uma expectativa, por outro lado, ele está dizendo que vai ser algo que pegará os incrédulos, os descrentes, desprevenidos. E por fim, Paulo fala que para os crentes não será surpresa a sua vinda, será, porém, repentina, imprevisível, mas também esperada. Versos 4 e 5, ele diz assim, mas vós, irmãos, então agora ele se volta aos tessalonicenses, ele diz, vós não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, ele vai continuar falando, né? Assim, pois, não durmamos e tal, mas aqui ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos pegue desprevenidos. Esse dia, para os crentes, não será surpresa, mas será um dia de uma volta repentina, imprevisível, contudo esperada por todos os cristãos, por todos os crentes, porque Paulo diz, vocês já não estão mais em trevas. E aqui Paulo está falando uma coisa muito importante para os crentes, tá? Porque nesses tempos que a turma começa a correr atrás de escatologia, volta uma ideia teológica de que, olha, Cristo está às portas. Então, se a sua vida estava desconcertada, você que é crente, se a sua vida estava, se você não estava sendo um bom crente, torne-se agora um bom crente, porque se Jesus te pegar desse jeito, você vai ficar. Olha, eu digo para você o seguinte, quem é
cristão genuinamente, agora eu estou não apanhando o texto somente, mas vamos para o todo da Bíblia. Quem é cristão verdadeiramente, que nasceu de novo, já passou da morte para a vida, não está mais em trevas, mas está na luz. Significa dizer também que aquele que é cristão genuinamente, ele não vive desleixadamente com o seu Senhor. Ele pode estar um pouco menos apercebido da sua volta, é verdade. Ele pode estar um pouco mais atraído pelas coisas desse mundo, dessa vida, do lazer, da diversão, dos recursos, dos bens. Mas se ele é de Cristo, deixa eu dizer uma coisa para você, não fica para trás. Quem fica para trás não é de Cristo. Porque quem é de Cristo não precisa mais estar preocupado com um ladrão para ser apanhado de surpresa, porque já é filho da luz e filho do dia, não é da noite, nem é das trevas. Então eu posso fazer o que eu quiser, né, Luiz? Já entreguei minha vida a Jesus, volto para fazer tudo que eu quero. E a minha pergunta para uma pessoa que pensa assim é: o que é tudo que você quer fazer? Você, crente, tudo que você quer fazer é o quê? Voltar à prostituição que você realizava anteriormente? Voltar à drogadição que você realizava anteriormente? Voltar a uma vida completamente afastada dos princípios morais, dos valores de Deus que você vivia anteriormente? Eu diria para você, questione a sua conversão, não questione a Bíblia e a teologia bíblica. Questione a sua conversão, porque a Bíblia não dá espaço para uma pessoa que tenha nascido de novo viver com essa mentalidade dia e noite. E uma outra realidade é que nós cristãos não somos capazes de estar plenamente preparados por nós mesmos, senão pela graça de Cristo. É Cristo em nós que nos capacita e nos habilita a estarmos no céu com Deus. Não é a nossa capacidade de vigia. E eu não estou dizendo que não devamos vigiar o tipo de vida que temos vivido. Isso tem a ver conosco. Mas isso não tem a ver com o fato de que Deus escreveu o seu livro na vida, seu nome no livro da vida, e agora, porque você não está orando tanto quanto você orava antes, você vai ficar para trás. Então vigia, varão. Eu tenho um amigo, não vejo há muitos anos, que ele vigiava tanto que dormia de calça e camisa. Meia, calça, cinto, calça de tergal, calça social e de camisa de botão com uma camisetazinha branca por baixo. E esse irmão já esteve na minha casa com a família. E eu perguntava a ele: irmão, por que você está assim? E ele me respondia: varão. Bom, respondendo varão, você já deve saber de onde vem. Varão, a gente não pode estar desprevenido na volta do Senhor. Eu ficava pensando como é que aquele menino que era filho deles tinha nascido. A cabeça da gente é perversa, né? A minha cabeça é má. Eu sou mau. Porque eu pensava assim: como é que esse garoto nasceu? Desculpa, gente, eles fizeram um buraco no lençol? Eu não sabia como é que tinha acontecido, porque ele uma vez foi tomar banho de piscina lá na casa do meu sogro, de calça. Porque vai que Cristo volta nessa hora. Você já pensou se Jesus vai levar alguém dormindo de cueca? Abre teu olho, hein? Você que só dorme com cuequinha samba canção aí, né? Bom, vou ficar quieto, hein, gente? Vou ficar quieto aqui, vou parar por aqui. Você que dorme com aquela camisinha de bola, camisa rasgada de vereador, como diz o
Cláudio Duarte lá, né? Você que dorme com a camisa rasgada do vereador de 1900. Então, esse irmão dizia que ele precisava estar preparado para a volta do Senhor, ele não podia ser pego desprevenido. E quem não estivesse vestido de forma decente, não ia para o céu. Você imagina o desespero desse irmão, um dia se bate num hospital e se dá conta, no momento em que ele acorda, que ele está num CTI, com aquela roupinha maravilhosa de hospital, aquele modelito que você amarra para trás, né? Que tapa toda a sua parte da frente e permite que toda a sua retaguarda seja visualizada pelas pessoas que estão lá, e você caminhando no corredor do hospital, e esse irmão, e Jesus volta para ele, pegou ele desprevenido. Não, isso não é verdade, irmãos, não é assim. Como é que a gente então deve aguardar a volta do Senhor? Paulo diz isso. Primeiro, com vigilância. Versos 6 e 7, ele diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, vocês não precisam ficar acordados, preocupados por conta da volta de Cristo, vocês já são da luz. Mas olha só, quem também é da luz não fica embriagado, dormindo, perdendo o timing da vida. Vigiemos e sejamos sóbrios. O que pode tirar a nossa sobriedade de vida cristã? Sem que, contudo, isso comprometa a nossa salvação, porque aqui Paulo não está falando disso. O que é viver uma vida que não é uma vida sóbria? É a gente desvalorizar, a gente não dá valor a coisas que são eternas. Você nunca viu uma pessoa chegar no final da vida, eu nunca ouvi, e eu sei que eu não sou o único a falar isso, e dizer assim: puxa vida, um crente particularmente, olha, eu sinto que eu podia ter ganhado um pouco mais de dinheiro. Naquele último dia, você está ali, pertinho, a família, papai, você está indo, e alguém chega: Luiz, o que você acha da vida? Acha a vida tão boa, mas eu podia ter trabalhado mais. Bom, tem até uma música do Titãs, né? Epitáfio. Mas as pessoas dizem: eu podia ter trabalhado menos, eu podia ter aproveitado mais com as pessoas que eu amo. Nós cristãos, eu podia ter dedicado minha vida mais a coisas eternas e a valores imutáveis. Eu podia ter pensado um pouco mais na eternidade. Eu podia ter me preparado para esse momento, porque há pessoas que nem a esse momento estão preparadas. Então Paulo diz: vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Como é que é ser sóbrio aqui, então, para Paulo? É viver uma vida revestido da couraça da fé, termos essa confiança, e do amor, expressarmos o amor a Deus e aos nossos irmãos, amor a Deus e ao próximo, tomando como capacete a esperança da salvação. Ele vai repetir isso em Efésios 6. Convicção de que é salvo. Então viva como salvo. Realize o amor a quem você puder. Realize o bem a quem você puder. Ele vai falar sobre essas obras novamente, lá no verso de número 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, porque ele está falando disso. Olha, vocês devem ter uma relação mútua de edificação e de consolação. O que é não ser, o que é ser sóbrio, então? É viver isso, uma convicção de fé, uma realidade de um amor prático, tendo a certeza, a esperança da salvação na cabeça, firme como um capacete. Não é desesperado. Será que ele vem? Será que não vem? Se ele vier, eu vou. Se você tem dúvida se você vai, repense a sua vida. Se você é um cristão
que entregou a sua vida a Jesus e é batizado, e você diz, eu não sei se vou, não sei se sou, não sei se estou, procure alguém para conversar, seja honesto, repense a sua vida, porque é possível que você possa ter tomado uma decisão por conta de outras pessoas, não ter se batizado, ter tomado apenas um banho, e viver a vida comunitária da igreja, não porque você tem convicção de novo nascimento, mas porque você gosta desse ambiente, você gosta dessas pessoas, e pensa assim, é preciso ter uma boa religião nessa vida. Olha, isso não é suficiente para salvar ninguém, a única coisa que salva uma pessoa é a fé, é depositar a sua confiança em Jesus Cristo para ser salvo. Essa é a única coisa que salva alguém. A igreja é um adendo dessa realidade. A igreja é uma família da qual aquele que se entrega a Jesus passa a pertencer e a desejar. A igreja não leva ninguém para o céu, mas pessoas que já foram compradas pela graça de Deus, por meio da fé se entregaram a Jesus, elas pertencem à igreja, porque elas pertencem à sua nova família. Então, irmãos, com vigilância. Segundo, com confiança também. Versos 9 e 10, ele diz, olha, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, aqui é muito legal, gente, olha isso, quer vigiemos, quer durmamos. Olha a confiança que o crente pode ter, vivamos em união com Ele. Paulo está falando aqui de duas realidades, que é a realidade da vida e a realidade da união com Cristo. Deus não nos destinou para a ira. Paulo está falando, e ele fala isso constantemente. Nós fomos eleitos pela graça de Deus. Deus nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele decidiu nos amar de forma incondicional. E no tempo e na história nos chamou para Ele mesmo. Então Ele não nos destinou para a ira. Ele está falando isso aos Tessalonicenses, mas para alcançar a salvação mediante Jesus Cristo, que morreu por nós para quê? Quer vigiemos, quer durmamos. Se você é crente, vigie. A vida para você vai ser melhor e com menos dores. Mas se você é crente, e infelizmente ainda estiver meio assim embriagado com as coisas desse mundo, talvez apegado demais aos recursos, aos bens materiais, ou a qualquer outro tipo de coisa que não seja Deus verdadeiramente, ainda assim, se Cristo é o Senhor da sua vida, quer você esteja acordado, quer você esteja dormindo, tenha confiança. Ele não nos destinou para a ira. Então aqui nós temos duas realidades bem distintas. Não adianta estar preparado, não adianta estar temeroso e vigilante pela volta de Jesus Cristo se você não o tem. Será ineficaz, pegará você desprevenido e você não terá sucesso. Mas se você pertence a Ele, tenha paz e confiança no seu coração. Não viva como nécio, não viva como um louco, não viva como alguém que vive uma vida sem sentido, para o seu próprio bem, para o seu bem-estar. E aqui talvez escatologicamente, até mesmo para o seu galardão, para aquilo que você há de receber como fruto das obras que você realizou enquanto salvo. Mas isso não tem a ver com ser salvo ou não. O crente, ele vive com vigilância, ele vive com confiança e ele vive com diligência no serviço cristão, que o verso 11 diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis falando. Tenham diligência na vida cristã, como nós estamos aqui. Algumas pessoas, na época dos hebreus, quando
quando a carta aos Hebreus foi escrita, há uma recomendação: não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Nós aqui nos incentivamos mutuamente. Nós aqui ouvimos palavras que confortam o nosso coração. A sua oração transforma a minha vida. A minha oração transforma a sua vida. A sua presença me alegra aqui. A minha presença alegra você aqui. Não deixemos de nos consolar mutuamente, de nos edificar reciprocamente. Então, como é que nós devemos aguardar? Quando é que Cristo vem, em suma? Eu não sei, você não sabe. E se você estiver entrando na internet para ver isso, esquece esse negócio, em nome de Jesus. E se você não estiver entrando na internet para ver isso, mas isso vier a você, assista, se você quiser, pondere, mas não caia no atoleiro de ficar perturbado, angustiado, porque disseram que o anticristo, ou que Cristo está aqui, ou está ali. Jesus até avisou isso, né? Olha, quando vierem e disserem, ele está no campo, ele está ali, ele está no deserto, não saia, não vá atrás. Você vai viver um tormento na sua vida, e ele não está ali, nem lá. Quando é que ele vem? Ele vem como ladrão da noite. Ele vem num tempo em que vai pegar pessoas desprevenidas, e ele vem num tempo em que a sua vinda será repentina, imprevisível também para nós, porém aguardada, esperada. Nós sabemos que ele vem e não seremos pegos desprevenidos. Como é que a gente vive até lá? Meu neto me perguntou ontem, e aí, vovô, o que a gente vai fazer? Eu falei, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos comer a pizza que chegou. Amanhã o vovô vai para a igreja. Se tudo der certo, o vovô joga depois à tarde. Mas será que isso tudo faz sentido? Eu falei, olha, a gente precisa ter confiança no que a palavra de Deus nos diz. Eu tenho segurança, você tem? É isso. Vigilância, confiança e diligência na nossa vida cristã. O resto, irmãos, é sensacionalismo, que não traz benefício para a vida de ninguém. Se você não tem Cristo ainda como Senhor da sua vida, a hora é essa. Porque não adianta ficar esperando a hora que o ladrão chega e no final das contas não ter uma arma eficaz para se livrar dele. E a única arma eficaz para se livrar desse momento é Cristo. Quem tem Cristo já tem a vida. Quem tem Cristo não vive mais em trevas. Quem tem Cristo também não tem uma mentalidade doentia e perdida do tipo, vou pintar e bordar porque está tudo certo. Quem tem Cristo pode ter confiança, segurança que Deus vai fazer a sua obra. Pergunto a você nessa manhã, você tem Cristo? Semana passada falamos da nossa escatologia individual. A escatologia individual, como eu disse, ela estuda o que acontece com a pessoa quando ela morre, segundo a Bíblia. A escatologia geral diz respeito à vinda de Cristo como advento que inaugura o juízo final. Quer Cristo volte, enquanto nós estivermos vivos, quer não, ou Ele vem a nós ou nós vamos a Ele. São duas realidades inexoráveis da vida. Você conhece alguém que não viva essa realidade? Então, falando de escatologia, quando esse momento chegar, você está preparado? Quando o momento do fim chegar, ou para você ou para mim, ou para todos, você está preparado?
Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma boa notícia. Evangelho significa isso, uma boa notícia. Qual é essa boa notícia? Pela Bíblia, todos nós estamos condenados pelo pecado que existe na nossa natureza humana. Por causa do pecado dos nossos primeiros pais. O pecado foi transmitido para nós. E a boa notícia é a seguinte: Deus resolveu perdoar pecados. Como Deus resolveu fazer isso? Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, no lugar de pecadores. E se esses pecadores crerem nessa mensagem e depositarem a sua fé em Jesus para serem salvos, então eles passam da morte para a vida. E é isso que a Bíblia diz. E é isso que faz a gente um dia virar um crente. Quando a gente acredita nessa mensagem. Você pergunta: mas como é que você acredita num troço desse? Irmãos, é difícil. Sabe por quê? Porque não dá para acreditar sem que Deus faça uma obra dentro da gente. Olha, eu conheço um cara que foi crítico à fé cristã, a fé, a salvação, a mensagem da palavra de Deus. O nome desse cara chamava Luiz Pires. Cara ruim, difícil, nesse sentido. Cara duro. Eu dizia para as pessoas: nada, que Deus criou o homem. O homem que criou Deus. O homem criou Deus porque com a crise existencial, a finitude diante dele, ele precisa resolver isso de alguma maneira. Ele precisa atenuar a sua consciência, o medo da morte, do desconhecido. Então o homem que criou Deus, a psicologia explica, a filosofia explica. Aí como é que você faz? Um cara que falava isso hoje está aqui dizendo para você que é o contrário. Você vai dizer assim: cara, tem alguma coisa que aconteceu errado. Quem me conhece antes e depois diz, E é assim com todo mundo que crê. Um dia não creu, mas é uma obra que Deus realiza. A única coisa que digo para você é: se Deus está realizando essa obra no seu coração, não endureça o seu coração. Entregue-se a Jesus, entregue a sua vida a Ele, porque Ele é poderoso para nos transformar e nos dar essa segurança que um dia não tivemos, mas hoje temos. Vamos ficar de pé. Se você desejar entregar sua vida a Jesus, você pode fazer isso no seu lugar, onde você está aí. Fechar os seus olhos e falar para Ele. Eu me lembro que eu, não acreditando, falava com Deus, né? Eu dizia que não acreditava em Deus, mas falava com Ele. Teve uma vez que eu falei assim: olha, Deus, eu acho que você não existe. Mas se você existir... Aí o cara disse assim: papo de doido, né? Eu quero que você faça uma obra na minha vida. Eu quero que você me transforme. Eu quero experimentar esse negócio que dizem que é uma coisa chamada conversão e que muda a vida da gente. Se essa é a sua realidade, faz a sua oração nessa manhã enquanto a gente canta esse louvor e a gente ora para terminar.
Senhor, nessa manhã louvamos o Teu nome, porque a esperança que temos, falamos esperança não como muitos entendem, de algo que tem a possibilidade de falhar, mas a esperança que a Bíblia nos fala é de um estado de espera pelo cumprimento de promessas que certamente acontecerão. Nossa esperança está no Senhor. Quer nós experimentemos a nossa partida, quer nós venhamos a experimentar a Tua vinda, nosso coração pode ter confiança, pode ter paz, pode ter tranquilidade, porque não será jamais pego desprevenido. Teu Espírito habita em nós, Teu Espírito é selo desta promessa que o Senhor nos deu de salvação. Que esta mesma paz que está sobre nossos corações, sobre o coração de todo aquele que já depositou sua confiança no Senhor, seja sobre todos aqui nesta manhã. Que esta mesma graça que alcança aquele que crê, alcance a todos que estão aqui neste lugar. E que essa experiência transformadora, Senhor, possa ser a experiência de todos nós, para a glória do Teu nome, para podermos, enfim, cantarmos verdadeiramente: Maranata, vem Senhor Jesus. Quer o Senhor venha agora, quer nós nos encontremos contigo antes, nosso coração possa estar em paz e confiante. E que seja assim, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Não vai dormir de calça não, hein? E de cinto não. Deus te abençoe grandemente. Erga suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a igreja de Jesus, sobre a vida de todo aquele que crê na vinda, morte, ressurreição, ascensão e no retorno de Jesus para todo o sempre. Nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente.